Flamengo classificado! Vamos pegar o São Paulo na final da Copa do Brasil nos dias 17 de setembro e 24 de setembro. Já temos data, mas ainda não temos os mandos de campo. Terá sorteio, hein, galera? Galera, vamos ver agora o pós-jogo aqui no Linha de Passe da ESPN Brasil, Grupo Disney. Eu sei que vocês aí gostam de saber as opiniões dos comentaristas, então, cara, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Hoje eu tô feliz pra caramba, hein, cara? O Flamengo é pai do Grêmio. Não adianta, cara. Se o Flamengo tiver em crise ou não, o Grêmio sempre perde para o Flamengo. Vencemos mais uma, galera. É o nosso filho, o Grêmio. Vamos lá então pro vídeo. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora. Fazer a avaliação desse jogo sob aspectos diferentes, né? Um é o jogo em si, acho que é o que o Pedro e o Birner falaram. Claro que não foi um bom jogo do Flamengo, novamente, mas a gente tem que entender um pouco o contexto dessa partida, porque quem viu o final da partida e as entrevistas coletivas depois do jogo de ida, imaginava que esse era um jogo, né, uma mera formalidade, era um jogo para cumprir um protocolo da Copa do Brasil. O próprio Renato Gaúcho falou mais ou menos nessa linha, dizendo, tá muito difícil e tal. Eu acho que o que aconteceu nas últimas semanas, as derrotas, o empate e derrota no Campeonato Brasileiro, mas principalmente a eliminação para o Olímpia, e claro, todas as questões extracampos, as porradas, os socos e tudo mais, acabaram mudando muito o olhar do próprio Grêmio para o jogo de hoje no Maracanã. Então, acho que o Grêmio acaba entrando no Maracanã hoje com uma esperança bem maior do que a esperança que ele tinha na hora que termina o jogo de ida, onde o Flamengo massacrou o Grêmio, foi muito superior ao Grêmio. E foi ali, de fato, que acho que o Flamengo conseguiu a sua classificação. Você acha que a esperança ou chance muito maior também? Não, eu acho que a esperança e a chance, e a chance também. Sim, eu concordo. Porque a chance aumentava. Agora, não que o Grêmio passasse a ser favorito para avançar, por toda a qualidade que tem o Flamengo. O Flamengo é um time que ganhou a maioria absoluta dos seus jogos na temporada e talvez não tenha jogado bem na maioria absoluta dos seus jogos na temporada, mas vence porque tem jogadores de enorme qualidade. Hoje, acho que, de certa maneira, foi de novo essa história, né? Pelo menos, aí não vou nem falar do lance do gol em si, mas foi mais um jogo em que o Flamengo não foi tão bem, não foi bem, na verdade, e conseguiu vencer. Mas hoje, especificamente, para o Flamengo, o importante era isso. Hoje, o Flamengo precisava garantir a sua vaga na decisão da Copa do Brasil, que, para a sorte do Flamengo, acontece daqui a um mês. O primeiro jogo é só daqui a um mês. Ou seja, o Flamengo tem tempo de acalmar um pouco os ânimos. Acho que teve coisas importantes e interessantes hoje para acalmar esses ânimos. A gente vai falar depois, né? Acho que o gesto do Gabigol, muito legal, né? Chamando, inclusive, o Sampaoli para comemorar o gol, pedindo para a torcida amaneirar nas vaias na hora que Gabigol, foi substituído. Foi uma atitude muito bacana do Gabigol. A gente critica muito o centroavante do Flamengo, mas hoje acho que por esses gestos ele merece elogios. Então, assim, o Flamengo foi para a final e tem um mês para que essa final seja disputada. Continuo achando que o Flamengo tem a obrigação de tentar se meter na briga pelo título brasileiro, pelo elenco absurdo que tem, né, pela capacidade, pelo potencial que tem esse time. Mas esse potencial, de novo, não foi visto hoje. Mas é isso, né, Paulo? Para ter um pouco de paz, a classificação tinha de ser consolidada. E não ia ser legal a classificação com derrota. Talvez essa paz, mesmo com classificação, é o que eu acho, não viesse em caso de derrota por 1-0 e o Flamengo estaria classificado. Mas veio com vitória, sem uma grande atuação e, de repente, pode trazer um pouco de paz. Olá, Paulo, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. E o mata-mata esconde tudo isso, porque o mata-mata, principalmente o segundo jogo, o mata-mata é emoção. E por que muita gente gosta do mata-mata? Geralmente, quem prefere o mata-mata é que tem pouca percepção sobre o que acontece no jogo. Então, você fica mais pela emoção. Você consegue entender o jogo pela emoção. A questão técnica, ela está mais distante. É por isso que no Brasil, porque a gente criou várias gerações no mata-mata. Longe do jogo, perto da emoção. E o Flamengo foi mais emoção. Aliás, tem sido assim desde o começo do ano, né? Emoção pura. E o mata-mata, por que ele esconde hoje? Porque o Flamengo tem uma vantagem, era 2-0, e saiu classificado com essa vantagem. E não perdeu, ganhou o jogo. Então é um Flamengo que fez o que tinha que fazer. Mas melhorou?
O Flamengo hoje, se você pegar os 2 finalistas, o São Paulo hoje joga mais que o Flamengo. Como isso? O treinador que extrai mais dos seus jogadores é o São Paulo e o Dorival Júnior. O melhor trabalho é do São Paulo e do Dorival Júnior. É incomparável. Não dá para comparar. Né? O time que está vibrando. Você vê Lucas Moura dentro de campo. Jogadores que vivem mais. Vive mais. Você tem um mês para o Flamengo, é um mês para Rames Rodrigues também. Né? É um mês para ele estar em condições. É um mês para o Lucas. Mas para consolidar o Lucas. Para consolidar, para estar voando. Ainda então, assim, acho que é bom para o Flamengo. Mas, o mês de intervalo. Essa é uma boa pergunta. Muito mais que não faz hoje. É bom dentro da esperança do rubro-negro. Porque se o rubro-negro voltar para janeiro, é péssimo. Porque o rubro-negro esperou janeiro, esperou fevereiro, Sim, esperou março, esperou abril, já está quase setembro e o rubro-negro está na esperança de melhorar e não melhorou. Então por que ele tem que ter certeza de que em um mês vai melhorar? Ele não tem. Não tem. Nenhuma. O ano não permite. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer do Flamengo simplesmente assumir a qualidade que tem e passar voando. Mas hoje, você tem um time que está crescendo, um time que gosta um do outro de jogar junto, um não está dando soco na cara do outro, esse é o São Paulo. O Flamengo tem uma série de aspectos para resolver dentro e fora do campo. Principalmente uma governança que vem de dentro do campo para fora. O Flamengo é governado pelos jogadores. Se o jogador tiver afim, se um não brigar com o outro, se eles decidirem, não existe uma diretoria no Flamengo que chegue lá e fale assim, bote ordem e diga, gente, seguinte, vocês estão no clube com o maior orçamento do país, com os maiores salários do país, aqui não tem atraso, aqui a vida é mais mansa do que em outros lugares, é preciso jogar bola. Esses temas já eram públicos. Quem tornou esses temas públicos foram os próprios envolvidos. Concordo. Nos episódios. E o mais importante... Então, acho que assim, o caso sobre o qual ele foi perguntado foi o Pedro quem fez questão rapidamente de tornar tudo público. E outra coisa. Tudo mais. Então, acho que não cola muito. O nosso Pedro estava sentado só um segundo, Pedro estava sentado na sua cadeira no dia que houve o problema com o preparador físico. Do sábado lá do Independente. No segundo seguinte estava vazando. Exato. E as pessoas precisam entender que quando as coisas chegam para a imprensa, quando querem que as coisas cheguem para a imprensa, é porque alguma coisa dentro está incomodando. E quando não querem que chegue, não chega. E quando não querem que cheguem, as coisas não vão chegar. Então a gente nota que tudo isso de algum jeito está refletido em campo. Isso aparece em campo num time que não marca sob pressão, que não ouve o técnico direito, que não tem a união necessária para produzir o seu jogo pelo menos próximo do melhor jogo possível, e que vai chegando porque é um time talentosamente muito... Eu vou repetir, o Flamengo individualmente está na América do Sul, como o Bayern de Munique está no seu mundo alemão. O Flamengo deveria mandar nos pontos corridos, deveria tudo. E eu acho que tem mais uma coisa assim que é muito pesada para o Flamengo nessa temporada. Assim, eu que sou entusiasta dessa equipe, dos jogadores do Flamengo, todo mundo sabe disso. Eu acho a Copa do Brasil para o Flamengo pouco. Na decisão da Copa do Brasil, o peso em cima do Flamengo é muito diferente. Ambos têm muito peso. O São Paulo é do seu jejum de títulos. Do tempo que o São Paulo não ganha um título grande. E nunca ter vencido a Copa do Brasil. Nunca ter vencido a Copa do Brasil. A loucura que é o Morumbi hoje em dia, o barulho que a torcida faz, a gente vai falar disso depois. O adversário torna ainda maior também a final. O adversário tecnicamente melhor e torna a final ainda mais relevante. Então o São Paulo tem muitos pesos. Agora, o peso do Flamengo é o de talvez terminar a temporada sem títulos. E pior, sem jogar 10 rodadas seguidas um grande futebol. Ou 5 rodadas seguidas, uma ruim, 5, 2 ruins, 5 ruins. Então, eu espero que esse Flamengo, de agora em diante, reaja. Só que eu não acho que isso vai acontecer enquanto não houver algum prazer desses caras conviverem e jogarem juntos. 120 dias de São Paulo e no Flamengo. O que você enxerga no Flamengo que tem a marca São Paulo? Sim, sempre foi. Tem características voltar a bola para o goleiro, absolutamente marcantes do trabalho do São Paulo. A gente reconhece o tempo que não é ideal, tal, mas em 120 dias você percebe algumas coisas. Você não consegue perceber. Quando o time é assim, tão diferente do time do Vitor Pereira e de outros fracassos que o Flamengo, com tanto dinheiro e tanta qualidade técnica, foi capaz de colocar dentro de campo. Então, eu vejo... Ali ele falou, estou tentando convencer um grupo de futebolistas a uma ideia. Tal.
São 120 Jogar dias. de um jeito Essa frase é magnífica. Estou tentando convencer. Ele não Escapou, professor Calçada, a frase? Ele não conseguiu convencer Essa frase ainda. é ótima. Uma coisa é não executar. Isso. Você pode ter convencido. Eu estou treinando um grupo de jogadores para executar Exato. aquilo que eu considero ideal. Estou no Convencer é uma caminho outra do coisa. convencimento. Do jeito que ele falou, ele não conseguiu ainda convencer uma forma de jogar. Então você encontra um time, desde o tempo de Renato Gaúcho, até para trás, que ele é espaçado, então ele perde a bola, você olha assim, todas as linhas distanciadas. Isso, 30 anos atrás, normal. Hoje, os adversários te engolem. Hoje, Os adversários te engolem, então você não pode jogar assim. E o Flamengo continua jogando. Passa por Gaúcho, passa por todo mundo. E o Dorival conseguiu um meio termo ali. Convencer, tirar o máximo. Mas o trabalho do Dorival, hoje, no São Paulo, é muito superior ao que ele fez Taticamente, o São Paulo é melhor esse ano do que o Flamengo ano passado. Muito superior ao que ele Individualmente, fez no muito pior, Flamengo. taticamente, muito E melhor. por quê? Porque o Dorival, logo de início, aí tem que se reconhecer, percebeu que não conseguiria convencer, como não está conseguindo O Dorival São foi Paulo. perfeito ano O passado, Dorival conseguiu irretocável. ajustar o que era possível e ele ganhou 2 títulos. Não foi um show na Copa do Brasil, uma mínima não foi um show intervenção, na né? Libertadores. Competia mais que hoje, né? Mas essa temporada não permite. Só uma coisa, porque eu acho que é engraçado, a gente está falando de alguma maneira da relação que o São Paulo tem com os jogadores, né, do quanto ele tem essa capacidade de convencimento ou não, quando o Calçade traz essa frase. Eu ia até te passar a bola, chamando até, inclusive, 2 ocasiões dentro do jogo e te perguntando se, de repente, não são sinais de que as coisas podem melhorar ou de que não estão tão ruins assim, envolvendo treinador e elenco. A atitude do Gabigol, que a gente, en passant, elogiou, né? Porque o estádio ameaça vaiar e o Gabigol faz o gesto assim, ó, não é hora de vaiar, é hora de aplaudir, né? E o ele estádio... nem um pouco feliz de ser trocado, né? Exato, e o estádio está vaiando a saída dele, né? Então ele podia se sentir lisonjeado e simplesmente se calar, ou de repente fazer até algum fazer o gesto gesto de de não com a insatisfação. cabeça, Perfeito. exato. E ele faz o contrário. Exato. E outra coisa é o momento do gol, Jean, que o Arrascaeta faz questão de chamar todo mundo em direção ao banco de reservas. Primeiro ele para ali nos reservas, nos abraços e tal, mas esses abraços eles se estendem até o Sampaoli, e não só os abraços do Arrascaeta, mas de muitos dos jogadores que estavam correndo em direção à área técnica. E acho que, de novo, o próprio Gabigol é quem coloca ali o São Paulo meio que no bolo e tudo mais. Então, assim, 2 pontos. Primeiro, vou repetir o que eu falei na abertura do programa, elogiar a atitude do Gabigol. Porque é muito positivo para um clube que vive esse momento de dificuldade, que tem claramente problemas de relacionamento, não sei se entre o técnico, ó o Gabigol, tá vendo? Ele mesmo joga... Fabrício Bruno chamando também. Isso. Então, assim, eu acho que isso é legal, ele Pesco vai lá tapa dar um... Neste momento aqui, galera, os jogadores aproveitaram para bater no Sampaoli, cara. uma instrução e o Gabigol põe ele para comemorar junto com o grupo e tudo mais. Então, acho que a atitude do Gabigol é muito legal, seja saindo do campo, seja colocando o São Paulo para comemorar. Esse é um ponto. O outro, que para mim chamou muita atenção, e aí é aquela coisa, é o jeito do São Paulo, a maneira direta como ele trata certas coisas, talvez até a maneira como ele encarou esses episódios, que a gente está vendo como positivos, mas ele foi perguntado uma vez a respeito disso. Não respondeu. Ele falou, legal, o jogador tem que comemorar porque é vitória e, sabe, no momento ruim a gente não comemora, então tem que comemorar, tem que aproveitar e tal. Como quem disse, não, o fato de terem me envolvido não me interessa. Ele não respondeu na primeira. Aí um colega nosso insistiu nessa pergunta, falou novamente disso. E ele responde como quem não tá nem aí para isso. Eu acho é muito louco. Ele é bem louco mesmo, assim, né? Nesse sentido. Porque o técnico, nesse momento, o que ele pode fazer? Ele pode dizer, não, ficou muito feliz, né? Porque até a segunda... Gestão de grupo. A segunda pergunta foi até no sentido, assim, o repórter, se não me engano, ele pergunta, isso pode marcar um momento de virada na relação de vocês? Ele poderia até dizer, não, virada não. Porque essa relação é a relação que a gente tem no dia a dia, a gente está sempre muito bem. Tal. Ele não responde isso, ele não, de alguma maneira, não se sente muito, não parece se sentir emocionado com essa atitude. Inclusive diz uma frase que se fosse na derrota eu estaria ali sozinho de novo. Tem um pedaço mais ou menos com essa
com essa lógica na resposta. Poderia ter acontecido do time perder e eu estar lá sozinho de novo em relação à derrota. Então, assim, ele não demonstrou grande emoção em relação a essa atitude. Ele me parece muito mais incomodado, como disse o Calçade, porque ele até emenda isso na resposta, na mesma resposta que ele fala isso, ele demonstra muito mais incômodo com o não conseguir fazer o time jogar do jeito que ele quer. E por isso até me surpreende que ele tenha em 2 ou 3 ocasiões, durante essa entrevista coletiva que a gente acabou de ver, elogiado a atuação do Flamengo, dito que se jogar assim, ganha a final. Eu acho que tem que jogar mais do que isso. Uma baita festa, foi um gol de pênalti, mas assim, esse aqui é um pênalti que vai destruir o futebol, né? Assim, tem destruído. O futebol... mas é pênalti. É que os pênaltis são diferentes, eu não vejo todos iguais, então eu tenho que analisar pênalti a pênalti. Esse aqui, a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: qual deveria ter sido o que seria, então, o salto correto do jogador gremista? Subir com os braços amarrados. Assim, ali não existe uma posição antinatural, existe uma posição natural de quem salta, né? E os lances são diferentes. Esse aqui é um grande absurdo, porque não existe. Você tem algum jogador na comissão de arbitragem? Nenhum. Os jogadores precisam participar disso, tanto na FIFA, na International Board, como na CBF. Essa aqui poderia ser uma interpretação até brasileira. O Brasil poderia decidir não arrebentar com o futebol e marcar pênaltis nessas jogadas. Como a Inglaterra faz. Exato. Não, e o Brasil simplesmente não está nem aí. Eles estão arregaçando com o futebol porque eles querem marcar pênalti. Então você pega Maracanã lotado, o árbitro chamado no VAR, você acha que ele não vai marcar? Ele vai convencer quem? E esse lance não é pênalti. Não é pênalti. Você acha que não devia ser marcado aí? Esse lance não. Qual é o seguinte, não é uma posição antinatural. A pergunta é, qual seria a posição natural para saltar? Eu já brinquei com shorts com bolso várias vezes aqui. É. Mas não é para mim só uma questão desse lance. Eu acho que esse pênalti tem que ser marcado, ele faz parte da destruição do futebol, da criação de polêmicas baratas que vão contra a regra, que gera clique, que gera qualquer outra coisa assim. É muito simples. Vou dar um outro exemplo. O zagueiro hoje em dia na área é obrigado a correr marcando com as mãos para trás. E ninguém corre com a mão para trás, até porque o atacante que está correndo com a bola, ele pode movimentar os braços, né? O zagueiro que está marcando não pode. Então você já está criando uma vantagem que não existe na regra. Então são 500 mil coisas que acontecem hoje no futebol que não deveriam acontecer, né? Porque virou negócio para vídeo, né? Para quem está vendo pela televisão e não negócio para quem joga. E o futebol cresceu essencialmente sendo uma coisa para quem joga e a gente admirando e amando os grandes jogadores ou os jogadores raçudos. Cada coisa que tem assim. E esse para mim é só mais um lance desse. Eu acho que esse pênalti tem que ser marcado porque o futebol infelizmente hoje é assim. Mas obviamente que eu discordo da regra. A Renata Ruel, a nossa especialista, ela fez a seguinte pergunta. E ela disse que o árbitro deveria se fazer a seguinte pergunta. Mas aí precisa entender de futebol, né? Precisa entender do jogo, precisa entender de jogar futebol. E essa é uma queixa da Renata. E ser árbitro é sobre interpretar também a regra, não é frio. Isso, claro. A Renata acha que os árbitros deveriam jogar mais futebol, né? Porque assim, a pergunta que ela faz era necessário esse movimento para o objetivo do jogador do Grêmio quando subiu? Era necessário esse movimento? E para ela a resposta era necessário esse movimento. Sim. Se era necessário esse movimento, não é um movimento antinatural e não deveria ser um movimento de pênalti. Mas, ao mesmo tempo, ela entende a marcação porque, assim... Está se marcando só a bola na mão. O braço está aberto, ele tem a postura corporal dele está alargada naquele momento. Então, Paulo, a questão o pênalti está marcado. Aí acho que é importante a gente notar, como disse o Calçade, que existem possibilidades de você convencionar uma coisa ou outra num determinado campeonato, num determinado país, numa determinada liga. Na Inglaterra está convencionado. Isso aí não é pênalti. Quer saber, cara? Esse papo aqui tá muito chato e vamos falar aqui, galera, do jogo, cara. Vamos lá, então. Se te perguntasse antes do jogo, com tudo que a gente tava passando, né, cara, de crise, de confusão, muita gente achando que o Flamengo perderia para o Grêmio, muita gente falando que o Grêmio eliminaria o Flamengo hoje dentro do Maracanã. O Chico Garcia, do Jogo Aberto, falou 4-0 para o Grêmio. Olha só como que estavam as coisas durante o dia antes do jogo. Se te perguntasse antes do jogo, se o Flamengo vencer por 1-0, tá bom?
Não importa o jeito que seja o gol, né? Se for de pênalti, se for contra, se for um gol bonito, um gol feio, tá bom pra você? Cara, eu falaria, tá ótimo, tá excelente. O mais importante é o Flamengo passar pra final da Copa do Brasil, porque agora a gente tem um mês pra esse time melhorar. Se vai ser com o Sampaoli ou não, a gente tem um mês pra esse time melhorar, cara. E o Flamengo faturou 30 milhões de reais só de passar pra final da Copa do Brasil. E nós somos tetracampeões. Se o Flamengo vencer, cara, seremos pentacampeões. Vamos nos igualar ao Grêmio e vamos ficar perto do Cruzeiro ali, que é hexa, né? O Cruzeiro tem 6 títulos da Copa do Brasil. É o único, hein? E vamos chegar lá. Cara, então é o seguinte, ó. Eu não esperava um grande jogo do Flamengo hoje. Sinceramente, eu não esperava uma partida brilhante, espetacular. Eu esperava que o Flamengo fizesse o dever de casa, passar para a final da Copa do Brasil. Então, eu não estou aqui para ficar avaliando se o Flamengo foi excelente, foi ótimo, porque contra o Grêmio lá, ele já fez o dever de casa. O Flamengo foi lá, no Rio Grande do Sul, fez 2-0, trouxe o placar para cá, pro Maracanã, e ele administrou o jogo, cara. Dava para ver, o Flamengo estava administrando o jogo e saímos com a vitória. Melhor do que o 0-0, né? Então, tô contente com a classificação do Flamengo. O que a imprensa fala ou não, ó, dane-se. Tamo junto, galera. Saudações rubro-negras. Fui!